Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Luísa e, juntamente com todos os ligantes da Liga Acadêmica de Puericultura, Pediatria e Adolescência das Ciências Médicas, da Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais, a gente vai falar um pouquinho sobre queimaduras. Então, nos primeiros anos de vida, o desenvolvimento da criança inclui curiosidade e é normal que a criança tire do lugar, cheire, toque, coloque objetos na boca, todos aqueles objetos que vão despertar a sua atenção. E por isso é importante que os adultos responsáveis pela criança estejam atentos para evitar acidentes. Um dos acidentes mais comuns em crianças é a queimadura, que é uma lesão extremamente dolorosa e potencialmente grave na faixa etária pediátrica. Então, a gente sabe que entre 2013 e 2014 foram registrados mais de 15 mil casos de queimaduras em crianças, é um número muito alto, e as queimaduras elas vão representar a quarta causa de morte e hospitalização em crianças, até 14 anos. E a maioria das queimaduras vão ocorrer na cozinha e na presença de um adulto, por isso é muito importante que o adulto esteja muito atento. Em relação às principais causas das queimaduras, a gente tem a escaldadura, é causada por líquidos quentes, fogo e objetos quentes, substâncias químicas, soda cáustica e corrosivos, como por exemplo pilhas e baterias eletrônicos, eletricidade, como por exemplo fios e tomadas, e a exposição excessiva ao sol. E aí algumas dicas para evitar a ocorrência das queimaduras. Então, em relação ao banho do bebê, é importante que a água esteja em aproximadamente 37 graus. Os pais ou responsáveis devem testar com a mão. Na banheira, deve-se misturar a água fria com a água quente e não deve deixar que a criança regule a temperatura da água sozinha, porque muitas vezes ela pode colocar água mais quente do que deveria. A mamadeira ela deve ser preferencialmente dada em temperatura ambiente e, se achar necessário aquecer, deve ser sempre em banho-maria e jamais utilizar o micro-ondas para aquecer a mamadeira. Em relação ao banho de sol, ele deve acontecer antes das 10 horas e depois das 16 horas e deve-se evitar que a criança fique longos períodos exposta ao sol. Em relação às tomadas e fios, algumas formas de evitar queimaduras é utilizar tampas de proteção nas tomadas, a substituição dos fios desencapados e nunca fazer gambiarras e gatos. Na cozinha, deve-se evitar que a criança não deve ficar na cozinha, principalmente crianças menores de 2 anos. Para isso, pode-se utilizar barreiras físicas na porta, tem algumas gradezinhas, então até mesmo uma cadeira, uma mesa, alguma coisa que impeça a criança de entrar na cozinha. Em relação às panelas, elas devem ficar nas bocas de trás do fogão e o cabo da panela sempre virado para o fundo do fogão, principalmente aquela panela com líquido e frituras para evitar que a criança puxe o cabo da panela. O fogão que está irregular ou que balança, ele tem o maior risco de virar, representando o maior risco para a criança. E a tampa do forno também é um risco. Em relação aos líquidos e alimentos quentes, os pais e responsáveis não devem manusear esses líquidos e alimentos com a criança no colo. Eles devem ser deixados na mesa ou nas bancadas, longe das bordas, porque a criança pode puxar a toalha de mesa e vir junto à panela ou recipiente em que líquidos e alimentos quentes estão. E deve ter muito cuidado ao transportar, de preferência quando eles estiverem sendo transportados, a criança não deve estar perto. Em relação às pilhas e baterias, elas devem ser guardadas ou desprezadas em um local seguro. E as crianças menores de 8 anos, elas devem evitar brinquedos com aquecimento, baterias e tomadas elétricas, para minimizar esse risco. Em relação aos produtos inflamáveis, corrosivos e aqueles materiais de higiene, deve-se evitar os produtos com soda cáustica, ácidos, pesticidas agrícolas, querosene, gasolina, óleo diesel e thinner. Se tiver em casa esses produtos, eles devem ser guardados em um local com chave, de forma que a criança não tenha acesso a esses locais. Inclusive, entre esses produtos, a gente tem a acetona e o álcool, que a maioria das pessoas tem em casa. A embalagem, os produtos devem ser guardados na embalagem original, então deve evitar guardar em garrafas de refrigerante, de água, porque isso pode despertar uma maior atenção da criança.
Em relação às pipas, ensinar a criança a não brincar próximo à rede elétrica e ensinar que a criança nunca deve retirar as pipas presas à rede elétrica. Em relação ao ferro de passar roupa, ele deve ser mantido longe do alcance da criança, assim como os fósforos e isqueiros. As churrasqueiras e fogueiras, elas devem ser acendidas longe do alcance das crianças e não se deve usar álcool líquido para acender churrasqueira e fogueira. E também acender longe de combustíveis, né? Em relação aos fogos de artifícios e balões, também devem ser utilizados longe do alcance das crianças. E aí a gente pode classificar as queimaduras de várias formas. Uma delas é pela profundidade da lesão, e a gente tem essa divisão em primeiro, segundo e terceiro grau. O primeiro grau, ela vai atingir a camada mais superficial da pele, a pele vai ficar vermelha, quente e dolorosa, mas ela não vai formar bolhas. Um exemplo, uma forma, né, que pode causar essa queimadura é a exposição ao sol em períodos prolongados. Essa queimadura, ela resolve sozinha e em cerca de 3 a 5 dias ela melhora e não deixa cicatriz. Já a queimadura de segundo grau, ela atinge planos mais profundos da pele e a pele vai ficar dolorosa e avermelhada, além disso eu vou ter formação de bolhas. E o edema e a dor são fatores muito importantes. Um exemplo que pode, um fator, um agente que pode causar essa queimadura são os líquidos quentes. E a evolução dessa queimadura vai depender da gravidade das lesões. Então, se eu tenho lesões menos profundas, a cura dessa lesão pode ocorrer em cerca de 2 semanas e normalmente não deixa cicatrizes ou as cicatrizes são muito discretas. Já as lesões mais profundas vão demorar mais tempo para cicatrizar, várias semanas, e elas podem resultar em cicatrizes mais significativas, maiores, etc. Já as lesões, a queimadura de terceiro grau, ela atinge todas as camadas da pele e eu vou ter uma ferida seca e brancacenta ou marrom, e a dor é menos intensa. E exemplos que podem causar essas queimaduras são as queimaduras por chamas, as queimaduras químicas e as elétricas. E o tratamento, nesse caso, é uma cirurgia reparadora com enxerto de pele. Então, normalmente, o tratamento é muito mais complicado, é necessário internação e etc. Em relação à classificação das queimaduras quanto à extensão, a gente sabe que a silhueta da mão da própria criança corresponde a 1% da superfície corporal queimada. Então, se a criança queimar uma área do corpo correspondente ao tamanho de 2 mãos espalmadas, ela queimou cerca de 2% da sua superfície corporal queimada. E a gente tem aqui no bebê, que a cabeça representa cerca de 21% da superfície queimada, os braços, cada braço, cerca de 9%, o tórax, a parte do tórax e as costas da criança, cerca de 18%, e cada perninha, cerca de 12%. Em relação à classificação das queimaduras quanto ao agente causador, pode ser dividida em queimadura térmica, que são as mais frequentes das emergências pediátricas, e elas podem ser causadas por líquidos superaquecidos, por fogo e chama, contato com objetos quentes e pela exposição a raios solares. Já as queimaduras químicas, eu vou ter contato com substâncias químicas, como por exemplo produtos de limpeza, soda cáustica, venenos, pilhas e baterias. E a queimadura elétrica, em que eu tenho choque elétrico que vai causar a queimadura. Aqui estão as nossas referências bibliográficas. Qualquer dúvida, nós estamos à disposição. Obrigada.